Boa noite a todos. Meu nome é Juliano Romani, sou especialista em quiropraxia pela ANAFIC e pela COFITO. E hoje vou falar um pouquinho para vocês sobre uma palestra, a osteoartrite degenerativa. Então eu vou comentar um pouquinho sobre as diretrizes de tratamento em uma nova perspectiva, baseada nos estudos recentes do tratamento e da evolução da osteoartrite degenerativa. Então, a osteoartrite degenerativa ela é uma doença de causa multifatorial. Todos nós sabemos que elas podem acometer, então, tanto articulações que suportam peso, que é bem comum, né, como o joelho, quadril, como também ela pode se desenvolver de forma multissegmentar, como no caso da coluna vertebral. É importante frisar que a osteoartrite ela tem um início, né, característico clínico insidioso, né? Então ocorre uma degeneração inicial. Essa degeneração ela vai ocorrer por diversos fatores. Um desses fatores pode ser representado pelo complexo de luxação vertebral, mas também com uma mecânica errada também, uma condição musculoesquelética não adequada, um equilíbrio muscular não adequado, tudo isso e mais associado ao fator genético vai levar a articulação a se degenerar e a desenvolver uma osteoartrite. Tá? Na coluna, a osteoartrite é conhecida como espondilose, então, etiologicamente, ela tem uma característica multifatorial, então tudo que se fala hoje em dia nos estudos, né, estilo de vida, sedentarismo, genética, má postura, alimentação, tabagismo, nenhum desses fatores isoladamente é o causador desta patologia, e sim o conjunto, né, dela. Até o próprio desuso, né, de uma articulação pode causar uma osteoartrite. E que por muitas vezes o seu quadro clínico ele é conhecido por um quadro inflamatório, né, que pode passar por um estágio agudo, depois crônico, e quando chega no estado crônico, por vezes, né, ela pode ter picos. Esse paciente pode ter picos de caso de sintomas agudos. A osteoartrite também ela é responsável por custo substancial à saúde da sociedade. Então, diretamente, ela está ligada com a diminuição da produtividade de trabalho, né? Então, tem nas referências lá alguns artigos que eu coloquei que mostram isso daí. E uma coisa interessante é que o tratamento antigamente era feito muito com a base de corticóide intraarticular ou ácido hialurônico também, né? Mas os estudos recentes dizem, né, que o corticosteroide intraarticular ele tem uma tendência a acelerar esse processo degenerativo, enquanto que o ácido hialurônico associado ao exercício aquático ou exercícios terapêuticos como a fisioterapia, né, são mais adequados para pacientes que dependem, né, ou são dependentes, né, de um status de comorbidade. O que é isso? Então, se eu pego um paciente que ele tem alguma comorbidade, onde fica inviável o uso de um corticosteroide, né, por efeitos colaterais, então esse paciente está excluído desse grupo. Sendo assim, ele é um grupo particular que não vai usar o corticosteroide, assim como o anti-inflamatório também. Então, existem três grupos, basicamente, que segundo a Associação Internacional da Osteoartrite, ela vai classificar esses três grupos que são, primeiro, o grupo paciente que não tem risco, o segundo que tem risco leve e o terceiro que tem risco já moderado para alto de uso dos medicamentos. Corticosteroide, anti-inflamatório não esteroide e outros tipos de medicação como o grupo de opioide. Tá legal? Nesse estudo recente aqui, eu tenho um estudo que foi feito há
a pesquisa, né, relacionando o uso de corticoide intraarticular e a progressão da osteoartrite de joelho. Então, como eu falei no slide anterior, né, os corticosteroides intraarticulares, especialmente os contínuos, podem estar associados a um risco aumentado. E isso foi observado nesse estudo através de um ensaio clínico randomizado e observando a radiografia desse joelho. Então, foi visto que a osteoartrite foi progredindo com um tempo mais rápido do que o normal, tá? Então, esse estudo teve o objetivo de examinar a relação da infusão do corticosteroide intraarticular com a progressão da osteoartrite no joelho. É um cenário do mundo real, né? Então aqui ele dá para nós a informação de que não é indicado como uma escolha predileta, né, ou a primeira escolha, já infiltrar corticosteroide na articulação. Então a OARSE, né, para quem não conhece, ela é uma sociedade de pesquisa internacional sobre a osteoartrite, né, e ela desenvolveu um guideline para quê? Para atualizar e expandir diretrizes anteriores da própria OARSE, desenvolvendo recomendações de tratamento focada no paciente para indivíduo com osteoartrite do joelho, quadril ou poliarticular, derivados de consenso de especialista com base numa revisão objetiva de meta-análise de alta qualidade. Então, como que foi feita essa meta-análise, né? Foi pego aqui, ó, no canto superior, vocês vão ver 11.000, né, estudos, né, desses estudos, né, que são da Medline, PubMed, Google, Scholar, Cochrane, databases sistemáticas, revisões sistemáticas, um painel com votação de 13 membros que foi elaborado por reumatologistas, cirurgia ortopédica, atenção primária, fisioterapia, medicina esportiva, farmacologia, incorporando toda a representação internacional da OARSE. Lembrando que a OARSE ela não tem nenhum vínculo com instituição, um laboratório, né, que possa haver um viés a favor ou contra aí, favorecido. De 11.000 estudos, praticamente foi relacionado a 400, né, depois desse filtro aí que vocês estão vendo, mas a gente não precisa saber detalhes desse filtro, é só para ver como que essa filtragem é bem intensa, né? Então, ele passou de 11.000 artigos elegidos para 407, tá legal, pessoal? Então, teve um filtro bem interessante aí nesse caso, e vamos seguir. Segundo isso, então, esse estudo e esse filtro, né? Aqui eu mostro, né, os níveis de que eles classificaram, né? Então, olha só, o uso de anti-inflamatório não esteroide, ele foi recomendado, né, para pacientes de nível 1A. Quem que são esses pacientes de nível 1A? São pacientes que não tinham comorbidades, por exemplo, úlcera gastrointestinal, úlcera gástrica, algum tipo de sangramento, gastrite, pressão alta, enfim, alguma comorbidade onde o anti-inflamatório não esteroide, por exemplo, problemas renais, né, poderia piorar e causar efeitos colaterais danosos para esse paciente. Como o grupo 1A, esse paciente não tem comorbidade, o anti-inflamatório não esteroide foi fortemente recomendado. Então veja só, a gente sai daquela ideia de entrar com inibidor de COX diretamente e vai para um anti-inflamatório tradicional, né? Que foi um efeito melhor que o analgésico. Ele se mostrou mais benéfico do que usar, por exemplo, aí, um tramadolol, um opioide, né? Enfim. Para indivíduos do grupo 1B, né, que já eram indivíduos que tinham alguma comorbidade gastrointestinal, ou algum nível de disfunção renal ou pressão arterial aumentada, problemas de coagulação, enfim. Os inibidores de COX-2 foi mais aceitável, certo? E para indivíduos com comorbidades ou fragilidade, né, cardiovascular, o uso de qualquer anti-inflamatório não esteroide não era recomendado. Os corticoides intraarticulares, né, assim como
ácido hialurônico também, e exercícios aquáticos foram tratamentos de nível 1B e nível 2 para osteoartrite, dependendo do status de comorbidade. Então, não foram recomendados para indivíduos de osteoartrite de quadril ou poliarticular a injeção intraarticular aí de corticoides, nem mesmo de ácido hialurônico. Então, como eu disse, não é a terapêutica de primeira escolha, né? O uso também de outros tipos de medicações, né? O que eles estão pegando bastante em cima é a questão de realmente não medicar como terapêutica de primeira escolha via oral, né? Então vocês veem que vários grupos, né, foram divididos e você pode notar aí que eu escrevi, ó, o uso de acetaminofeno e paracetamol não foi condicionalmente recomendado para níveis 4A e 4B. E o uso de opioide oral também, ou o transdérmico, que são os mais modernos, né, que você coloca aqueles PETs, o adesivo, né, que vai liberando com o tempo, não foi fortemente recomendado. Então veja que eles têm uma boa restrição quanto à medicação. Então essas diretrizes elas oferecem perfis de tratamento abrangentes, né, centrados no paciente. Então agora o paciente é o centro da atenção e ele deve ser avaliado de uma forma global, porque a maioria desses pacientes, por ter uma idade mais avançada, geralmente tem alguma comorbidade e vão participar de algum desses grupos. E as reavaliações, né, desse paciente durante esse quadro inicial, ele vai passar por um tratamento conservador e vai fazer reavaliações. Eles apresentam uma oportunidade de avaliar a resposta do tratamento e explorar barreiras à adesão ou ajustar dosagem de intervenção. Os indivíduos que não alcançam um estado aceitável de um tratamento conservador, apesar de usarem os tratamentos recomendados, precisarão de apoio e aconselhamentos adicionais. O que é isso? São os pacientes que vão precisar trabalhar aí com um psicólogo, com assistente social e com outros tipos de profissionais para ajudar na questão de orientação diária de vida, tá? Então, os médicos são encorajados a fornecer continuamente a seus pacientes as informações necessárias sobre a progressão dessa doença. Então, esse paciente vai ser monitorado a partir do momento que ele deu entrada no tratamento, que nós sabemos que a osteoartrite ela não tem cura, né? Ela vai degenerando aos poucos. E a ideia que se tem nova agora é de manter esse paciente o mais funcional possível, sem o uso de medicação, tá? Então, novamente eu grifei ali embaixo, ó, a gente vai além de fazer a fisioterapia traumato-ortopédica, quiropraxia, terapia manual, enfim, eletroterapia, a gente vai ter que ensinar esse paciente a desenvolver técnicas de autocuidado e promover otimismo, expectativa positiva, né, que isso vai ser bom para o tratamento dele, tá? Então, os programas de autogestão agora estão muito em alta, tá? Eles estão sendo muito utilizados pelos tratamentos conservadores. Então, é de suma importância, né? Depois, mais para frente, acho que eu vou comentar, tem até um artigo dizendo sobre isso, que os pacientes que têm um programa de autogestão e uma assessoria pós-clínica, né, ou seja, fora da clínica, ele tem uma tendência muito melhor de recuperação do que o que não tem essas recomendações e que não são orientados. Tá? Então, as opções não farmacológicas, que são os tratamentos conservadores, foram recomendadas, tá, para indivíduos de osteoartrite sem comorbidades e com comorbidades, do grupo 1 ao grupo 5, com distúrbio generalizado de dor ou depressão. Tá? Além disso, o painel de estudos, né, de filtros, de artigos e recomendações foi fortemente contra o uso de opioides orais ou transdérmicos em indivíduos com osteoartrite devido ao alto índice de dependência química causada pelos fármacos. Então aí é uma informação importante para a gente, que é farmacológica, certo? A gente tem que orientar esse paciente que
não é realmente a melhor saída se entupir de remédio opioide ou derivados, né, dessa categoria. Então, nossas diretrizes expandiram os relatórios anteriores, incluindo várias intervenções que não foram avaliadas anteriormente, incluindo fisioterapia, mobilização e manipulação, quiropraxia e osteopatia, termoterapia, intervenções de gravação, terapias eletromagnéticas, terapia laser, terapia de bloqueio, incluindo ablação por radiofrequência, uma técnica nova, né? Essa daí tem sido utilizada bastante em pinçamento radicular aí, tá? Plaquetas intraarticulares, que é o plasma, né? Um trabalho com célula-tronco, proloterapia com dextrose, vários fármacos modificados, modificadores da osteoartrite em investigação, incluindo o maltotrexano e uma ampla gama de produtos farmacêuticos. Então veja quantas meios aí foram incluídas nesse filtro, nesse painel de avaliação de fármacos aí dentro dessa diretriz nova da OARS que foi feita agora em 2019. E aqui eu fiz só printei, na verdade, uma tela aqui sobre a osteoartrite na sequência que eles fazem, né? Então, que eles começam com uma avaliação inicial, identificando o local da osteoartrite. Segundo, o diagnóstico de comorbidade, né? O acesso clínico do status do paciente, então, que seria a dor, função, força muscular, se ele tem estabilidade, mau alinhamento postural e o acesso às informações emocionais e do meio ambiente dele, então que é o environment social ali do network, né, do trabalho, a saúde, a expectativa de vida, né, o humor e a qualidade do sono. Então tudo isso tem que fazer parte dessa avaliação, né? Dentro disso, esse paciente vai passar por uma opção primária, que é seguir com o tratamento prático ali de primeira conservador, né, sem remédios. Vai ser reavaliado se ele melhorou aceitavelmente ou não. Se ele melhorou aceitavelmente, vai manter o tratamento conservador. Se não, ele vai para um próximo filtro para saber se ele vai precisar usar algum tipo de intervenção aí que pode pôr em risco a comorbidade dele ou não. E aí, se ele melhorou, vai para de novo manter esse tratamento. Caso contrário, ele vai para uma outra reavaliação para considerar alguma outra plano para melhorar a questão de dor clínica ortopédica, e aí no caso pode ser até mesmo uma opção cirúrgica. Dentro desses programas educativos aí, quais são os objetivos, as diretrizes, esclarecimento sobre a doença? Então a gente tem que esclarecer bem o paciente sobre a doença que ele vai ter, motivar e envolver o paciente no seu tratamento, que é bem difícil isso. Às vezes a gente se depara com um paciente que já tem uma certa já rotina, ele não quer sair da rotina, né? Então, estimular a prática esportiva sob orientação de um profissional habilitado, ou seja, o fisioterapeuta nesse caso, educador físico, às vezes é a equipe, né, toda multiprofissional, mas no nosso caso seríamos nós mesmos a fisioterapia, identificar essa osteoartrite e ver o que tipo de exercício é mais adequado para esse paciente. Orientação para os cuidados com relação ao uso de rampas, escadas, levantamento de peso, etc., funções diárias e orientação com relação à ergonomia do trabalho doméstico e profissional. Então, essa diretriz de orientação, a gente vai trabalhar o que? Exercícios com enfoque na redução de dor e rigidez articular, que é o primeiro enfoque nosso, manter e melhorar a mobilidade, melhorar a qualidade de vida desse paciente. Nem sempre a dor vai ser o primeiro foco, mas sim a função, e educar esse paciente quanto aos cuidados de forma individual, conforme a necessidade dele. Então, dependendo do paciente, para aquilo que ele quer, o objetivo que ele quer e que a gente também deseja para ele, a gente vai elaborar aí um tipo de educação pós-clínica, fora do consultório, tá? E a gente sabe que a cartilagem, né, pessoal,
falando um pouquinho da doença mesmo da osteoartrite, a gente sabe que ela é avascular, a neural, então tem estudo cadavérico publicado pelo Oliveira aí que reafirmou, né, um estudo de 25 discos que eu selecionei lá, ó, entre L1 e L5. Existe uma inervação periférica, que a gente sabe que é o sino vertebral de Lusca, né? O disco possui origem junto ao sistema nervoso autônomo, além dos ramos espinhais, e 60% dos discos possuem terminações nervosas em toda a camada externa. 28% não tinham terminações na região posterior, que é onde tem mais problema, né, da hernia de disco, onde tem as compressões, onde tem a artrose, onde tem a diminuição do espaço discal, né? Geralmente na parte mais posterior do disco ali, tá certo? Então 30% desses discos não tinham nem terminações neurais na região posterior. O que eu quero dizer com isso? Que muitas vezes, pessoal, não precisa ter uma estrutura sendo comprimida ali para que gere dor, certo? E mesmo a cartilagem sendo avascular, ela vai degenerar e vai causar dor. Por quê? Porque existem outros fatores, um deles é a questão da mobilidade prejudicada, que quando acontece essa perda de mobilidade, através de uma ferência, né, somática, o paciente vai apresentar dor pela própria percepção ali de movimento da cápsula articular e não pelas estruturas ali que estão ali dentro. Então, o objetivo do tratamento nosso na osteoartrite, qual vai ser? Ó, redução da dor, rigidez articular e espasmos, manutenção ou ganho de força, né? Mobilidade articular. Aí, assim, ó, esse ponto é fundamental, ó, aumentar a independência e capacidade funcional. É aqui que a gente tem que bater a nossa tecla, tá? E orientar os pacientes quanto à natureza e o tratamento da osteoartrite. É importante, eles falam muito sobre isso. Orientação e esclarecimento do paciente, tá, pessoal? Faz muita diferença para o tratamento. E, claro, a gente quer melhorar a qualidade de vida desse paciente ou devolver uma função que ele já tenha perdido, né, ou parcialmente danificada. Na avaliação funcional, segundo a OAS, o que a gente vai ter que ver? Tem alguns testes que a gente pode fazer, né, e algumas perguntas que a gente pode fazer para avaliar essa função física. Então, andar curtas distâncias, teste de caminhada rápida de 40 metros, ver como é que ele está essa dor, se tem muita, pouca dor, ou se a dor já começa no comecinho e ele já não consegue completar esses 40 metros. Desempenho de subir e descer degraus, né, que é o teste de subir e descer escadas. Sentar e levantar. Se ele puder sentar e levantar, né, durante 30 segundos fazer esse mesmo movimento, significa que a função dele está boa, né? Então, a gente sabe também que o diagnóstico por imagem da osteoartrite, ela não tem uma boa correlação com o quadro clínico. Aqui só um exemplo, né? Uma osteoartrite de quadril aqui no canto superior direito em cima, né? Um fêmur normal e um com osteoartrite. Depois lá embaixo um joelho, né? Ali vocês podem ver o compartimento medial bem diminuído o espaço, né? Perde bem a cartilagem ali. E aqui do lado esquerdo inferior, uma comparação entre uma coluna saudável e uma coluna com osteoartrite. No aspecto físico, a gente vai ter que levantar algumas questões. Como que é essa queixa principal desse paciente? Dói de manhã, dói à noite, dói quando vai parar, dói quando está andando, melhora quando está andando, dói quando está parado. Todos esses são informações que a gente vai levantar sobre a queixa. Como e quando aparecem os sintomas, né? Perguntar para ele quando começou a aparecer esses sintomas, quanto tempo faz, se é agudo, se ele está num estágio subagudo, se é crônico, quanto tempo duram, né, esses sintomas, né, a durabilidade desses sintomas, qual a localização e a intensidade desses sintomas. Então, qual é a dor referida, onde tem a dor, é uma dor local, é uma dor regional, é irradiada. Todas essas informações são importantes para que a gente consiga objetivar um plano melhor de tratamento e selecionar quais terapias a gente vai começar com esse paciente, né, introduzir com ele. E o que os exames de imagem mostram, né? Apesar de que eu falei no slide passado, né, que o exame de imagem nem sempre vai condizer com a clínica do paciente, é importante que a gente faça essa pergunta e olhe e correlacione, né? Certo?
E aí a gente vai identificar os fatores iniciais dessa progressão da osteoartrite, a reabilitação, né? O que acontece aí? Os sintomas eles podem, né, coexistir com as alterações funcionais ou não. A gente sabe que essa doença ela é multifatorial. O modelo de abordagem que a gente vai seguir aí é um modelo que vem já desde 2004 e mais atualizado agora 2015, que a gente tem que saber o que pode causar aí e alterar essa progressão, né, da osteoartrite e que vai influenciar na reabilitação. Bom, primeiro, o problema mecânico, né? Então tem que saber se ele está tendo uma sobrecarga articular durante as atividades que ele faz funcionais, como caminhar, por exemplo, ou se realmente ele tem uma alteração postural, ou se ele já perdeu parcialmente a estrutura articular, o que está acontecendo ali que está gerando essa sobrecarga e o que eu posso fazer para melhorar essa sobrecarga articular. Será que eu consigo interferir sobre a biomecânica, sobre a postura, sobre a mobilidade, tá ok? Na parte biológica, esse paciente ele tem alguma alteração metabólica, né? Como que está o nível de inflamação dele, se ele tem algum fator genético para isso, alguma coisa que ele tem feito está influenciando nesse nível de inflamação, tá? E estruturais, que são o quê? A espessura da cartilagem, como é que está o alinhamento mecânico, né? A gente sabe que com a progressão da doença, às vezes a gente começa a perder o alinhamento mecânico, que um exemplo bem simples que eu vou dar é o genu-varo do joelho, né? E aí as opções terapêuticas que a gente vai ter. Então eu tenho recursos farmacológicos, é lógico que quando a gente entra com o farmacológico, a própria OARS diz que esse tratamento ele tem que ter um começo, meio e fim. A tendência é não ficar no farmacológico sempre, tá? O que eles mais indicam é o não farmacológico, que aqui é o segundo parágrafo, né? É fisioterapia manual, exercício orientado, hidroginástica, um pilates clínico, ou seja, reabilitação e orientações de atividade de vida diárias. Intervenções cirúrgicas devem ser consideradas quando todas as outras formas de tratamento não forem efetivas, ou seja, esse paciente já passou, né, naquela primeira fase de avaliação, iniciamos um tratamento com ele não cirúrgico, ele não correspondeu bem em 90 dias, a gente voltou para uma reavaliação, a gente fez novamente um outro plano de tratamento, né? Esse paciente não evoluiu com mais 90 dias e aí ele foi então encaminhado para uma outra avaliação e aí no caso pode ser feita aí uma questão cirúrgica ou uma osteotomia ou alguma prótese. Então a gente vai seguir essa tendência linear, tá? De um quadro moderado para um quadro severo. E a gente sabe, lógico, que um quadro severo, a intensidade dos sintomas são exacerbadas, né? Então a gente vai se deparar com um paciente que na clínica e no dia a dia a gente vai observar que ele não vai evoluir. Na questão de orientação, né, para casa aí da questão do componente cognitivo, também é importante a gente lembrar que tem frases que podem favorecer as crenças negativas desse paciente para o tratamento, ou seja, ele vai começar a ouvir tanta coisa e ele vai filtrar, né, sobre essas questões e vai começar a somatizar que ele não tem cura, porque ele fica ouvindo muito essas frases, por exemplo, sua postura é horrível, você não pode praticar atividades físicas nunca mais. Esses tipos de frase, eles vão gerando uma cinesiofobia no paciente, um medo de encarar a vida, e ele vai ficando mais restrito, cada vez mais restrito, cada vez perdendo mais mobilidade, enfim, ele acaba se entregando e enclausurando esse problema e ele vai falar que não tem cura, que ele tem que ir para cirurgia, enfim, tá? Então, frases que a gente deve evitar falar para o nosso paciente, por exemplo, tenha muito cuidado ao agachar. Por quê? Agachar é uma coisa natural, funcional. Se continuar assim, você pode parar numa cadeira de rodas. Então, essas questões que são levantadas são realmente bem sérias e prejudicam bastante a evolução desse paciente, tá? Nesse artigo aqui, eu busquei algumas evidências aqui para a gente finalizar esse bate-papo. Olha só,
a evidência moderada sobre a articulação da manipulação, sendo o primeiro ou segundo tratamento a ser utilizado como coadjuvante ou com outros conservadores. Então, essa aqui foi uma revisão sistemática, uma meta-análise controlada, né? Então, ele fala que a manipulação articular, seja ela tanto a mobilização quanto o high velocity, né, as duas mobilizações, manipulações foram evidenciadas, possuem um ponto positivo aí na questão do tratamento, tá legal? Outra revisão que eu peguei aqui, ó, de 2017, isso daqui, ó, Associação de Terapia Manipulativa da Coluna com benefício clínico e dano para a dor lombar aguda. Então, nessa revisão da jornal americano, né, de manual, terapia manual e saúde aí, olha só, nessa revisão foi 26 ensaios clínicos randomizados e a terapia manipulativa da coluna foi associada a benefício estatisticamente significativo na dor e na função, de magnitude modesta em média. Então, assim, os pacientes que têm dor ali na escala de EVA funcional de 0 a 3, de 3 a 6, que são pacientes que têm dor, mas não é uma dor que limita o paciente, vão se beneficiar muito com a manipulação. Esse para dor lombar, mas os estudos mostram que para outros segmentos também isso é positivo. Essa outra aqui, evidência que eu peguei, ó, foi 2014, né? Mas já é um artigo que está na referência da OARS, entendeu? Então ele está valendo e foi um dos artigos que foi filtrado lá naquela tabela que eu mostrei para vocês no começo. O objetivo desse estudo foi determinar se a terapia manipulativa espinhal associada a exercícios e conselhos em casa, né, para casa, que é a parte educativa, na comparação com a educação à distância isoladamente, né, que é você pegar o paciente e educar ele à distância. Né, vamos dizer, vou educar ele por telefone, telemonitoramento, para falar para ele fazer atividade física, para ele fazer alongamento, para ele fazer os exercícios da fisioterapia que a fisioterapia pediu para ele fazer, né? Se isso reduz as dores, né, no joelho, no quadril, né? Então eles falam muito, batem muito nessa técnica, associar a manipulação, as visitas em clínica, a exercícios aconselhados para casa, tá? E isso mostrou um resultado bem positivo tanto para dores subaguda como crônica, relacionada à coluna vertebral. Então é bem legal esse estudo. Outro estudo aqui que também a gente verificou, que também faz parte dessa referência bibliográfica que a OARS filtrou, foi esse aqui, ó, de 2017, Tratamento não invasivo para dor lombar aguda, subaguda e crônica, uma diretriz da prática clínica do Colégio Americano de Fisiatra. Olha só, o Colégio Americano Médico, né, desenvolveu essa diretriz para apresentar as evidências e fornecer recomendações clínicas sobre o tratamento não invasivo, tá? Então eles classificaram em 3 grupos. Ó. O paciente do grupo 1 era dor aguda ou subaguda. O que eles determinaram? Que o tratamento é não farmacológico, com calor superficial, evidência de qualidade moderada, massagem, acupuntura ou manipulação da coluna vertebral. Evidências de baixa qualidade, anti-inflamatório não esteroide mais relaxante muscular. Tá? Por que esse grupo tem isso daqui? Porque esse grupo não tem nenhuma comorbidade. O grupo 2 de dor crônica, pacientes devem selecionar tratamento não farmacológico também, com calor superficial, evidência de qualidade moderada, massagem, acupuntura ou manipulação vertebral. Tá? E o grupo 3, paciente que não respondeu ao tratamento farmacológico. E aí os médicos devem considerar o tratamento farmacológico com anti-inflamatório, então é o último grupo, né, que seria quando o tratamento conservador não deu certo, com anti-inflamatório não esteroide como terapia de primeira linha, ou o tramadol como terapia de segunda linha. Pessoal, então é isso. Esse levantamento que eu fiz sobre as diretrizes da OARS, aqui a gente tem as referências bibliográficas, vocês podem consultar, e todos esses artigos são importantes que vocês leiam, porque todos eles têm
alguma parte dessa aula que eu passei, importante resumidamente, mas que é bom a gente ler por inteiro, no inteiro teor, porque vai trazer informações importantes para a gente lidar com os casos de osteoartrite no nosso dia a dia, tá legal? Então, uma boa noite a todos, uma boa semana que vai se iniciar semana que vem, um grande abraço e até a próxima.